Obrigado, pastor Arilton. Bom dia, meus queridos amigos. Você que está conosco aqui participando do programa Encontro com a Vida. Estamos chegando ao final, já estamos próximo do final de semana. E agora, amigos, é o momento de nós, mais uma vez, já fizemos isso em alguns momentos dessa semana, trazermos perante Deus os nossos agradecimentos, nossos pedidos. Eu agradeço a todos vocês. Já lemos alguns essa semana, obrigado por você que participa conosco, ficamos muito felizes. Coloque o seu pedido, ele está aqui, ó, nas nossas redes sociais, no nosso YouTube. Coloque o seu pedido, mande aquilo que você deseja que nós oremos e nós vamos orar por você, viu? Nós oramos por todos os pedidos. E amigos, nós já temos ouvido de maravilhas que Deus tem feito, através de pessoas que têm clamado a Deus, pedido a Ele através desse programa. Então, amigos, peça, entre em contato conosco, nós estamos aqui para orar por você e ajudar naquilo que puder. Hoje, antes da oração, nós temos alguns queridos amigos que nos mandaram os pedidos. Infelizmente, não podemos ler todos, mas vamos ler o pedido aqui da Madalena de Carvalho. Ela diz o seguinte: bom dia, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja, minha querida Maria Madalena, que bênção, viu? Louvado seja o nome de Deus. E eu tenho certeza que Deus se alegra quando nós chegamos perto dele. Olha, a Maria do Carmo diz o seguinte: Deus te abençoe sempre, pastor Arilton, na sua caminhada com Jesus. Com certeza nós pastores aqui agradecemos. Obrigado, Maria do Carmo, por esse carinho especial, viu? Aqui, a Maria de Fátima diz o seguinte: não existe nada melhor do que ser amigo de Jesus. Que frase, Maria de Fátima, é a grande verdade. Quando a gente está perto de Deus, tudo anda melhor na nossa vida. O Claudemir Marciano disse boa noite a todos. Obrigado, Claudemir. Estamos orando por vocês também. E o Laércio Silva disse bom dia, irmãos e amigos. Ótimo dia para todos. Peço oração por mim, para que entregue a Cristo. E peço oração pela minha mãe. Ela está fazendo 82 anos. O Laércio, com certeza vamos orar pela sua mãe, viu? 82 anos, parabéns, amigos, parabéns. Olha, é um privilégio ter uma mãe assim feliz, disposta, e nós oramos. E que tal orarmos hoje por todas as mães que estão nos assistindo aqui? Orarmos por elas. E o último pedido de hoje, Maria Ferreira diz o seguinte: ore por mim, pela minha família, pelos meus amigos e irmãos. Amém e aleluia. Maria Ferreira, vamos orar sim, vamos orar por todos. Maria, olha, e os amigos que nos pediram, hoje temos um verso muito especial, um dos versos prediletos com respeito à oração. Meus versos prediletos com respeito à oração é o verso de Jeremias 29, verso 12. Diz assim: então me invocareis e possareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Olha aqui. Aqui ele dá um dos grandes segredos para uma oração respondida. Deus responde todas, mas para que nós possamos atingir o que a gente espera, olha como o texto diz: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Amigos, para que nós possamos ter o nosso desejo atendido, aquilo que nós esperamos que Deus faça na nossa vida, nós precisamos invocar ao Senhor, clamar ao Senhor. Nós vamos orar hoje, agora, nesse momento, mas que essa não seja a sua única oração do dia. Durante o dia, converse com o Senhor Jesus, se aproxime dele. E Deus está mais disposto em nos ajudar do que nós estamos dispostos em dar coisas boas para os nossos filhos. Então feche teus olhos. Nesse momento, vamos conversar com Deus. Senhor Deus, nós, nesse momento, estamos colocando perante o Senhor a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando. Te peço, Senhor Deus, pelos pedidos que foram colocados aqui. Alguns deles, Senhor Deus, são pedidos de pessoas que precisam que o Senhor faça uma mudança em sua vida. Nós temos pessoas que pediram por saúde, pessoas que pediram por vida financeira, pessoas que pediram por casamento, por libertação. Talvez pessoas que estão hoje num presídio e estão aqui clamando ao Senhor para que o Senhor intervenha na vida deles. Mas, Senhor, o Senhor nos prometeu que se clamarmos, se invocarmos o Senhor nos ouviria.
Então, Senhor Deus, temos a certeza que o Senhor ouve o seu povo nesse momento. Então atende a cada um, olhe por cada necessidade e, por favor, Senhor Deus, que possamos ver a Tua mão agindo em cada um desses que nos acompanham através do programa Encontro com a Vida, das mídias sociais, no YouTube, e que o Senhor os abençoe e a todos nós também, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amigo, minha amiga, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Todos os dias trazemos um tema da Bíblia para nós crescermos em nosso conhecimento espiritual. E hoje vamos estudar uma linda história do Antigo Testamento de uma mulher que se dedicou à oração, à busca por aquilo que ela tanto almejava. Daqui a pouquinho você vai saber de quem eu estou falando e da sua história. Mas antes de estudarmos a história bíblica de hoje, eu quero convidar você para ser um patrocinador do nosso programa. Você sabe que para termos esse programa no ar, aqui no SBT, nós temos um compromisso financeiro mensal. E eu queria pedir a sua ajuda, a sua doação para o nosso projeto. Se você pode fazer uma doação, eu vou dar para você agora a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail. É doe@primeirodeus.com.br. Repetindo, doe@primeirodeus.com.br. Nessa chave Pix, você vai poder fazer a sua doação para o nosso programa. Pastor Arilton, quanto eu posso doar? Quanto você puder. Existem pessoas doando pouco, outras pessoas doam mais. Você pode doar quanto você puder. A sua ajuda será muito bem-vinda. E com suas doações, nós manteremos esse programa no ar, levando a palavra de Deus às pessoas que ainda não conhecem e buscando cada vez mais ajudar pessoas em sua caminhada espiritual. O convite está feito para você, tá bem? Agora, antes de estudarmos a história de hoje, você ora comigo, pedindo a bênção do Senhor? Vamos orar? Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco, que a nossa mente se abra à compreensão e que o nosso coração se abra à aceitação da Tua vontade. Abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo nesse instante também. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Pega a sua Bíblia. Hoje eu vou te convidar para nós irmos para o primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro de Samuel. E logo no capítulo 1, nós vamos começar uma linda história que hoje vai falar sobre a mãe de Samuel. O nome dela, Ana. Pode ser que eu esteja falando com alguma Ana, né? Talvez o seu nome seja Ana. É uma história de uma xará tua hoje. Ana, a mãe do profeta Samuel. E a história começa assim, aqui em 1 Samuel, no capítulo 1. Eu leio assim, a partir do verso 1. Houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Até aqui por enquanto. Até o verso 1 e o verso 2. O personagem de hoje é Ana, mas a Bíblia começa falando de Eucana, seu esposo. O primeiro detalhe que chama a nossa atenção nesse texto é o ato da poligamia que nós encontramos em vários textos da Bíblia. Eucana tinha 2 esposas. Uma se chamava Ana, a outra se chamava Penina. Mas a palavra de Deus aprova a poligamia? Certamente não. Se você pegar o Decálogo, os 10 mandamentos, lá está claro, não adulterarás. Ou seja, a relação sexual prevista por Deus, provida por Ele, é apenas dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Este é o ideal de Deus. Deus, quando criou Adão e Eva, Ele disse que o homem deveria deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher
e ambos seriam uma só carne. Em toda a Bíblia, o ideal de Deus é uma relação homem-mulher. Deus nunca aprovou a poligamia. Mas, pastor Arilton, por que então que Eucana, por que Abraão e tantos outros personagens da Bíblia, homens de Deus, possuíam mais de uma mulher? Porque eles cederam às pressões de uma sociedade que assim vivia. Eles cederam à pressão do pecado. É verdade que no Antigo Testamento Deus tolerou a poligamia, mas nunca aprovou. É verdade que Deus não tolhe o livre-arbítrio das pessoas, mas nunca aprovou tal conduta. E todos os filhos de Deus que foram polígamos no Antigo Testamento colheram amargos frutos por causa da poligamia. Você vê, por exemplo, a história de Jacó, que possuía 2 esposas e ali tinha 2 servas, 4 mulheres, dali vieram os filhos, as tribos de Israel. Quanto sofrimento, quanto amargura passou Jacó por causa da sua vida de polígamo, porque não obedeceu a orientação do Senhor de estar com apenas uma mulher. A palavra de Deus em momento algum aprova a poligamia. Deus reprova um homem com mais de uma mulher com mais de um homem. O ideal bíblico é o homem e a sua mulher, a mulher e seu homem. Bom, visto essa questão da poligamia, o próximo detalhe que chama a atenção do nosso texto, no final do verso 2, é quando diz que Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Ou seja, Ana era uma mulher estéril. E algo bem interessante que você precisa compreender no contexto bíblico. Essas pessoas do Antigo Testamento, essas pessoas que temiam a Deus, que o serviam, eram pessoas que aguardavam a vinda do Messias. Desde Eva, quando Deus prometeu que um menino nasceria, que seria enviado o Messias, o descendente da mulher, todas as mulheres em Israel, elas esperavam ser a mãe do Messias. E ser uma estéril era algo terrível, porque a mulher já não gozava de um bom valor na sociedade. Ainda estéril, menos ainda, porque nunca poderia ser a mãe do Messias, nunca poderia dar descendência para o seu marido. E de fato era uma situação terrível. Ana, não conformada com essa situação, ela orava a Deus para que Deus desse a ela um filho. E não bastasse o fato de ser estéril, havia um outro problema. Penina, a outra esposa do seu marido, zombava o tempo inteiro da esterilidade de Ana. Se você olhar aqui para o versículo 6, olha o que diz 1 Samuel 1, verso 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ou seja, Penina ficava zombando de Ana pelo fato de ela ser estéril. Agora imagine você, já não bastasse o fato de ser estéril, de não poder dar descendência para o seu marido, de não poder gerar o Messias, ainda a rival, a outra esposa, ficava dia e noite perturbando Ana com essa questão. De fato, Ana vivia um momento muito triste da sua vida. Então, ela fez um voto ao Senhor. Agora, no versículo 9 em diante, você encontra esse voto. Leia comigo. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Detalhes do texto. Estamos agora em Siló. Você lembra de Siló?
Siló foi a primeira capital do povo de Deus. Quando o povo de Deus saiu do deserto depois de 40 anos liderados por Moisés, Moisés morre. Josué assume a liderança do povo. Josué vai cruzar o Rio Jordão e chegar na terra prometida. E quando o povo de Israel chega na terra prometida, o santuário, o templo, o tabernáculo que Moisés havia construído no deserto, ele vai ser colocado, fincado pela última vez em Siló. É por isso que Siló é a primeira capital do povo de Deus aí na Palestina. Eu tive a alegria de visitar esse sítio arqueológico em Siló. Eu tive a alegria de andar por aquelas ruas, por aqueles morros, e eu fiquei pensando, por aqui esteve Ana e Eucana. Aqui no templo vieram para oferecer sacrifícios. E foi aqui em Siló que Ana fez um voto ao Senhor. Se o Senhor me der um filho, homem, eu devolverei para o Senhor. Eu darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ana fez um voto ao Senhor porque ela tinha uma grande necessidade. Ela tinha o desejo de ser mãe e ela fez um voto. Você sabe que os votos aparecem na Bíblia em vários textos. Você sabe que eu e você hoje podemos também fazer votos ao Senhor. Nós podemos fazer votos com confiança. Nós podemos apresentar a Deus nossas necessidades. Nós podemos suplicar aquilo que nós desejamos. Pode ser que hoje eu esteja falando para uma mulher que tem sonhado muito com um filho. Pode ser que eu esteja falando agora para um marido que tem sonhado com sua esposa em também serem pais. Mas isso não foi possível ainda. Se você fizer um voto ao Senhor, se você se colocar nas mãos de Deus e se você pedir de acordo com a vontade dEle, e se for da vontade dEle, o filho vai chegar, o filho vai nascer. Agora não se esqueça, todo voto que nós fazemos ao Senhor, ele deve ser cumprido. Nós devemos fazer um voto ao Senhor com seriedade, entendendo que Deus é um Deus de amor e um Deus de justiça. E nós temos que pedir tudo ao Senhor de acordo com a vontade dEle. Se for da vontade dEle, isso pode acontecer. Mas sempre submetamos a nossa vontade, o nosso desejo, à vontade do Senhor. Eu não sei se o grande desejo da tua vida é passar num vestibular. Eu não sei se o grande desejo da tua vida é encontrar uma pessoa com quem se casar. Eu não sei. Mas se você tem necessidades, se você tem sonhos na tua vida, você pode fazer um voto ao Senhor, desde que você cumpra com esses votos. Ana fez um voto ao Senhor e Ana prometeu que ela cumpriria o seu voto. Interessante que enquanto Ana orava, ali perto do tabernáculo que estava montado em Siló, ela demorou-se em suas orações. E naquele tempo estava por ali Eli. E olha o que aconteceu na história. Eli, quando viu Ana orando, achou que ela estava embriagada. Então diz o versículo 14, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Ana, porém, respondeu, verso 13, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porque venho derramando a minha alma perante o Senhor. Eu não bebi vinho, nem bebida forte. Eu não estou embriagada. Eu estou orando a Deus, pedindo a Ele uma bênção especial. Interessante que nesse texto fica claro a desaprovação divina com relação à bebida alcoólica. Deus nunca aprovou que seus filhos ingiram nada que faça mal à saúde. Qualquer coisa que prejudique a nossa saúde não deve ser ingerido, não deve ser feito. Ana não estava embriagada, estava orando. Então, verso 17, Eli responde então para ela, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Interessante que Eli não sabia o que Ana estava pedindo,
Mas Eli já pronunciou uma bênção sobre Ana e disse que o Senhor conceda a você o que você está pedindo. E esta palavra do sacerdote Eli tocou o coração de Ana. E no final do verso 18 diz que a Ana foi para casa, Ana comeu e o seu semblante já não era triste. Por quê? Porque ela havia feito um voto ao Senhor e ela tinha agora uma palavra do sacerdote de que aquilo que ela pediu, o Senhor poderia cumprir. Não é bom sabermos que podemos confiar num Deus que tem poder para realizar todas as coisas? Não é bom sabermos que o Deus a quem nós servimos se importa com a nossa história, com a nossa vida, com todos os detalhes? Ana confiou em sua oração. Ana confiou que Deus podia atender seu pedido. E ao voltar para casa, ela já não estava mais triste. Sabe o que a Bíblia relata a partir daí? A Bíblia relata que Eucana e Ana tiveram relação e o que aconteceu? Ana engravidou. E diz o versículo 20 que ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, ao qual chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Do Senhor o pedi. Passado o tempo, Deus ouviu a oração de Ana. Ela concebeu e Deus deu a ela o filho que ela tanto esperava. Esse Deus não parou de responder orações. Esse Deus continua hoje respondendo orações. Esse Deus hoje continua fazendo milagres. Esse Deus hoje continua agindo em favor de seu povo como sempre agiu. A questão toda é que muitas vezes hoje não assumimos a postura de Ana. Não clamamos, não buscamos, não jejuamos, não oramos, não fazemos votos. A grande questão é que a gente se afasta de Deus e procura resolver todas as coisas da nossa maneira, como nós achamos que deve ser. Esse é o problema. Ana confiava em Deus e estava disposta agora a pagar o seu voto. E interessante que ela havia dito para Deus que assim que o filho fosse desmamado, ela o levaria para o templo, para o santuário. E olha o que aconteceu. Era o menino ainda muito criança, diz o verso 24, mas eles foram até o santuário. E lá, versículo 26 diz, ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Ana agora está falando novamente com Eli, depois de passados aí o tempo do desmame da criança. E Ana continua no verso 27, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Verso 28, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. O que temos nesses versos aqui? Ana cumprindo o voto que ela havia feito ao Senhor. Samuel, assim que foi desmamado, ela levou até o santuário, até o tabernáculo e disse para Eli, eu orei por essa criança, eu fiz um voto e ele agora está entregue para servir ao Senhor aqui no santuário. E quando você continua a história aqui de 1 Samuel, desse personagem extraordinário, você vai perceber aqui, olha o que diz aqui no versículo 19, 2 Samuel 19, ou 1 Samuel 2, 19. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Interessante, né? Olha o que acontecia. Ana deixou lá no santuário seu menino, Samuel, que havia agora desmamado, e todos os anos ela ia visitá-lo. Ela subia anualmente para ver o seu filho, que crescia, se tornava jovem lá no santuário. E o verso 21 diz mais, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Você sabia que Samuel,
que nasceu de uma mulher estéril, depois tinha 5 irmãos, 3 irmãos e 2 irmãs? Pois foi isso que aconteceu. Deus não só abençoou a fidelidade de Ana, Deus não só abençoou-a dando Samuel, mas como deu mais 5 filhos. Ana não ficou sozinha. Ana entregou seu filho lá no templo, lá no tabernáculo, mas Deus deu para ela mais filhos para lhe fazer companhia. Mas todo ano a família subia até Siló para lá adorar ao Senhor e ela preparava, como diz o texto aqui, uma túnica pequena. E todos os anos levavam a nova túnica para dar de presente para seu filho Samuel. E sabe o que aconteceu com esse filho Samuel? Quando chegamos ao capítulo 3, você tem um momento em que Deus chama Samuel para o ministério profético. A história você conhece. Deus disse: Samuel, Samuel. E Samuel acha que é Eli que está chamando e vai até a cama de Eli e diz: Eli, você me chamou? Do que você precisa? E ele disse: não, Samuel, eu não te chamei. Samuel ouve de novo a segunda vez a voz: Samuel, Samuel. Ele vai até Eli: o Senhor me chamou? Não, não te chamei. E ele ouve uma terceira vez: Samuel, Samuel. Ele vai: eu não te chamei. Então Eli percebe que Deus estava chamando Samuel e dá a seguinte orientação: quando você ouvir de novo a voz chamando por teu nome, você diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel voltou para sua cama, deitou-se, quem sabe nem conseguiu dormir, e quando ele ouviu de novo aquela voz: Samuel, Samuel, ele respondeu o que aparece aqui no versículo 10. Então veio, 1 Samuel 3, verso 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E agora você vai ter a história do grande profeta Samuel, um homem de Deus que desde a sua infância disse sim ao chamado do Senhor. Mas porque ele possuía uma mãe piedosa que o dedicou ao Senhor para que ele vivesse lá no tabernáculo. Existe uma grande verdade que essa história quer nos ensinar a todos nós, especialmente pais cristãos. Nossos filhos não serão muito diferentes de nós. O cristianismo dos nossos filhos não será diferente, muito diferente do nosso cristianismo. Quando olhamos para as histórias bíblicas, nós percebemos de que muitas vezes os filhos seguiram o caminho dos pais, às vezes em obedecer ou às vezes em desobedecer ao Senhor. Samuel tornou-se um jovem dedicado, porque sua mãe era uma mulher dedicada. Samuel aprendeu, primeiro com sua mãe, os princípios elementares da religião, o temor ao Senhor, a obediência ao Deus verdadeiro. Samuel sabia da sua história, do milagre do seu nascimento, do voto que sua mãe fizera, do lindo cântico que ela compôs e aparece aqui no capítulo 2 de 1 Samuel. E Samuel servia ao Senhor de inteireza de coração. A pergunta que eu faço para você hoje é: você que é pai, você que é mãe, você que tem ansiado por um filho, talvez até esteja pensando hoje em fazer um voto ao Senhor. Seja leal em tudo que você propuser. Seja leal ao Senhor, para que Deus seja fiel a você. Um segundo ponto. Nossos filhos não serão mais dedicados ao Senhor do que nós. Nós primeiro precisamos nos consagrar e depois consagrá-los. Nós precisamos caminhar com eles o caminho do Senhor. Nós precisamos ajudá-los desde a mais tenra idade a temerem e a servirem ao Senhor. E finalmente, a história nos ensina de que a nossa vida deve girar em torno do serviço do Senhor. Uma mulher que teme ao Senhor, um filho que teme ao Senhor e que vive para o Senhor. Na realidade, esse é o sentido da vida. Nós somos criados por Deus e esta união com Ele, esta unidade com Deus,
é o que traz sentido para a nossa existência. Nós fomos criados por Ele e um dia voltaremos para as suas mãos bondosas. Agora é uma questão de tempo, enquanto aguardamos o retorno do Senhor. Mas a história de Samuel e Ana ficam como lições preciosas para nós, do quanto nós podemos ser leais e servir ao Senhor, do quanto devemos buscar ao Senhor, do quanto devemos confiar na providência divina, mais em seu poder e menos em nossas habilidades. E uma outra lição que fica da história é que quando nós buscamos ao Senhor e nós somos leais nos nossos votos, Deus vai fazer-nos prosperar. Deus nos dará sempre muito mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós imaginamos. Não temos uma Ana aqui que ficava se lamentando o ano inteiro porque o seu único filho estava lá no santuário. Não. Nós temos uma Ana, mãe de mais 5 filhos, aos quais Deus deu para agraciá-la. E ela podia anualmente visitar o seu primogênito, que estava lá no templo, servindo ao Senhor como ela havia prometido. Eu posso fazer votos ao Senhor, mas lembre-se de cumpri-los. E quando somos fiéis ao Senhor, Deus nos fará prosperar. Querido amigo, querida amiga, eu espero que a história de hoje tenha nos motivado a apresentarmos ao Senhor todas as nossas necessidades, a vivermos os princípios ensinados na palavra e a cumprirmos fielmente os votos que fazemos ao Senhor. E como Deus fez com Ana, certamente fará com todos nós. Ele fará abundar a nossa vida. Ele vai nos dar sempre muito mais daquilo que nós imaginamos. Vamos orar por isso hoje? Nosso Pai de amor, ao buscarmos Tua face mais uma vez nesta oração, nós queremos colocar a nossa vida inteiramente em Tuas mãos. Nós queremos suplicar a Tua bênção e a Tua direção. Pai querido, nos ajuda a caminharmos no Teu caminho. Nos ajuda a confiarmos no Senhor em todos os momentos de necessidade. E nos ajuda, Pai, a cumprir os votos que fazemos ao Senhor, sempre confiando que o Senhor fará o melhor por cada um de nós. Dá-nos um dia feliz e abençoado na Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém.